Tá, como é que eu vou começar a parte 2 então? Ai, o que tu pulou, hein? Ping-pong? Não, como é que eu vou Ping-pong? começar? É, Ué? isso. Alô, você que está comemorando agora o bicampeonato da Libertadores do Grêmio. Você que está assistindo TV Colosso esperando o jogo contra o Ajax. E você que tá comemorando a Copa do Brasil do Inter, que é a única, né? Você que está vivendo os anos 90 e nós também estamos, porque essa aqui é a parte 2 dos quadrinhos mais icônicos dos anos 90. Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! O Brasil, 24 anos depois, é tetracampeão mundial de futebol! E vamos começar com Christian Farias, que ele... Vamos falar, acho que é o quadrinho favorito dele. Acho que é. Não sei se é. Com certeza. É? Então Sim. fala aí, nem vou falar, não. Preacher. Fala aí. Só, acabou. Só? Isso aí, é Preacher. Garfiennes, todo mundo deve conhecer já, né? Conhecido mundialmente por poderes como The Boys, Hellblazer, enfim, muita coisa. Justiceiro, Crossed, tem muita coisa, né? Pro. Mas esse foi um trabalho que alavancou a carreira dele, porque o Steve Dillon desenhando, né? Eles já tinham feito parceria ali no Hellblazer, e com as capas do Glenn Fabry também. Mas mostra a história do Jess Custer, que é um pastor, uma cidadezinha, né, no interior, e ele tá lá um dia pregando, né, fazendo o culto, e do nada entra algo ali, invade ele, explode tudo ali na volta, morre todo mundo, mas ele fica vivo. Essa é a primeira edição, coisa da edição. E aí ele fica com o dom da palavra, que é tudo que ele fala, ele pisca o olhinho de vermelho, ele fala e a pessoa obedece. Mas por que isso? Porque algo foi enviado, veio dos céus, né, que nada mais é do que... Como é que eu poderia dizer? É o filho do capiroto. Do capiroto com anjo. Com um anjo. Que os dois lá, num momento de perversão lá em cima, Deus vazou, não deixou mais ninguém cuidando de lá, e aí rolou uma suruba absurda, e é isso mesmo, não estou exagerando. Rola suruba, rola droga, rola filho de Deus, ou seja, Jesus está na terra também. Quer dizer, acham que é Jesus, pode ser que seja, pode ser que não. Então assim, ó, o Papa, que nada mais é do que um cara que ele mesmo provoca o seu vômito de tanto comer, ele fica vomitando. Pra comer mais. Um cara completamente obeso, todo vomitado, ou seja, é a coisa mais incrível que tu vai ler, que é a podreira absurda, genial. Tem o cara de cu, que pra mim é um dos personagens mais foda de quadrinhos até hoje, que é um cara que eu via muito Nirvana, e daí um dia ele foi lá, tinha os problemas dele, né? Aqueles problemas anos 90, né? E aí ele quis imitar o seu ídolo, pegou uma arma, foi dar um tiro, mas foi incompetente a tal ponto que ele não conseguiu se matar e ficou com uma cara de bunda. Então ele ficou com cara de cu. É genial, olha, é genial, tem mistura vampiro, é aquela história que se tu falar, falando não é tão bom quanto tu mesmo tendo aquela experiência de ler, porque a execução é a melhor parte, é incrível, é meio road movie, assim, uma parada de... Olha, é incrível, o final é lindo, eu sempre digo que é um Friends com escrotidão. É genial, é genial. Isso aí, tirando a parte do Friends, eu concordo com o Finn Preacher, né? Garfiennes e Steve Dillon, a melhor dupla do Velho Oeste. Fábio vai falar de um quadrinho que a gente não leu, mas a gente entende a sua importância. Eu não li, mas a filha dos dois leu. A Patrícia. Ela recomenda. Ela gostou. Que é Bone. Da tosquice pra fofura, né? Isso. Então, Bone, o cara ali, daquela turma da Image, que não era massa velho, havia ali o Jeff Smith, um cara que anteriormente trabalhava no McDonald's fritando batata frita e bifes, e por isso era perseguido por cachorros voltando pra casa. Ele tinha a ideia, ele também tinha trabalhado um pouco com animação, e ele tinha esse traço, uma linha clara, e ele faz um bonequinho ali, parece um fantasminha, né, branquinho, que
um bicho, e na verdade ele não é o Bone, né? Tem Bonneville, tem toda uma espécie. Então sai dali ele, um primo e um outro idiota, que eles são expulsos de Bonneville, porque o primo dele passa um golpe na galera, ele é tipo prefeito, ele dá um golpe lá e eles são expulsos. Então eles estão indo agora em direção a um vale, onde tem humanos, uma série de outros bichos, e eles encontram no meio do caminho também uma nuvem de gafanhotos e se perdem. E aí tu começa a ver a história deles em separado, daquele cara que era o trapaceiro com o burrão, parece um pateta assim, e o Bone, ele encontra uma menina, encontra uma vila, e vai rolar todo um esquema ali, ele descobrir o que é aquilo, o que tá rolando, o que são aquela praga de gafanhotos, tem toda uma história ali também, vão descobrir que a mina... Será que é spoiler, né? Não, deixa assim. Então, mas a menina tem um papel muito importante, ele se apaixona por ela, todo um lance, mas é muito bonitinho e muito simples às vezes. Tem uma hora que ele debate com um inseto e eles é com um pontinho. E o diálogo é muito bom, os personagens são muito bem caracterizados. Não é infantil, né? Não, claro, mas ele pode senão... ser lido por criança uma boa, assim. E Eu acho que é muito... É uma cara... Eu lembro, assim, de ver, por exemplo, na revista Herói, falando do Bone e tal, não sei o que, eu acho muito anos 90, assim, uma coisa representativa, assim, sabe? Que lembra anos 90, assim. ele era perfeito pra virar um desenho animado, assim, um traço muito bonito. Nós aqui vimos ele basicamente em preto e branco, mas tu vê aquilo colorizado, é fantástico. É Até Disney pra saiu cima. uma edição colorida no Brasil, né? Mas que foi pela HQM, se E aí, não me engano. quando lançaram, perdeu a cor e ficou preto e branco. Tu encontra... Demorou muito pra... Na gringa tu encontra a história completa, um calhamaço gigante chamado a Bíblia, e vem todo bonitão, completo, com cor e tudo mais. Não é, sério mesmo. Tem um E livro aí... grosso da casa da minha avó que tem esse nome Também? Não deve ter o Bone, tá ligado? Pois é, não achei. Mas assim, ó... Mas tem uns fantasmas lá. Mas é incrível, assim, a questão da narrativa. Quando o cara começou, ele tinha uma ideia já de quantos números ia ter a história, ele já sabia, ele proclamava que ele sabia todo o esquema da história, ele tinha tudo programado bonitinho, e a forma como ele conta a história é muito legal, porque logo que ele chega na vila, vai rolar uma corrida de vacas. E tu pensa, que raios uma corrida de vacas, né? E a avó daquela menina que ele encontra, que é a Espinho, ela vai participar da corrida de vacas. Porque ela é uma vaca. Não, porque a vovó é muito louca. O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Tipo, mas o legal é que tem uma história lá, e eles são perseguidos depois por umas feras que existem na floresta. Também é bem engraçado, as feras ficam conversando. Vamos pegar aquele cara lá, e uma das feras, beleza, vamos pegar ele e vamos fazer um quiche com ele. E o cara, que quiche, caramba? Nós somos um monstro, caramba, vai. Tipo, tem um que insiste no quiche, e aí, tipo, tem uma história inteira que é a corrida de vacas. Imagina quão engraçado poderia ser ver isso, mas a corrida nunca aparece. Ela é incrível e ela só é vista pelos olhos das pessoas reagindo à corrida de vacas. Ah, genial. E agora eu não lembro, mas talvez a vovó vença a corrida de vacas. Aí, hein? Leia e confia. Tem que ver, não adianta. Então, Bone do Jeff Smith. Jeff Smith. Isso. Muito bem. Próximo, um quadrinho que também é a cara dos anos 90. Esse aqui eu acho que é um dos... Assim como aqueles que mostram super-herói, esse aqui é a cara, certeza. O cheiro, o palimbre dos anos 90, que é Sin City. Sin City que teve várias histórias, né? Vários encadernados, cada um contando uma história basicamente fechada, porém os personagens eles se encontram, estão em outras histórias, enfim. Que ele é escrito, desenhado pelo Frank Miller. De forma incrível, por sinal. Assim, Sombra e... Nossa, absurdo. Alto contraste. Nossa, absurdo. O Frank Miller, assim, o desenho dele, pra mim, o auge é em Ronin. Pra mim é o auge dele. Mas em Sin City, ele faz um desenho, assim, ó, que eu nunca vi ser imitado. Tava inspirado. Tava inspirado, porque ele fez, assim, ó, é preto e branco e é foda. E quando ele assim, usa a cor é pra pontuar algo muito foda, assim, amarelo, vermelho, sabe? É o detalhezinho, assim, ó. E é incrível. Cara, até onde que eu me lembro é amarelo e vermelho que tem. Só. Tá? Então nós temos lá várias histórias. Então a Sin City em si é a história do Marv, né, que vocês já viram no filme. Inclusive assim, ó, desculpa quem não concorda, mas os filmes de Sin City, os dois, eles são bem fiéis. Tanto pra parte boa quanto pra parte ruim. Eu não gostei do 2 lá porque não sei o que. Cara, não, aquilo lá é uma história. Talvez tu não goste também Talvez eu não vá gostar de alguma história dentro do Sin City, porque tem algumas histórias que eu também não sou extremamente fã. Se tu não gostou de The Spirit, o filme, é porque ele não é Sin City. E Spirit também não é aquilo. Exatamente. Isso aí.
Então, basicamente, assim, as histórias que pra mim são as principais é a do Marv e a do Bruce Willis. Que eu não esqueci o nome do personagem, mas enfim, que é o do Diabo Amarelo. Diabo lá, Amarelo, né? O carinha de amarelo lá. Assassino Amarelo. O Assassino Amarelo. Assassino Amarelo. Isso aí, é que ele tem uma cara de demônio, né? Umas orelhas muito bonitas. Enfim, essas duas histórias pra mim são essenciais, assim, ó, pra mim, entra no meu top 10 de quadrinhos de sempre, pra mim, né? E, bom, né? Enfim, são histórias... Eu acho que assim como tu falou no nosso vídeo, que até agora vai entrar um card aqui em cima pra tu clicar, que é dos quadrinhos icônicos dos anos 2000, tu falou de Sem Balas, eu acho que esse aí é o tonzinho Sem Balas no... Né? Sim. Quer dizer, o Sem Balas foi o tonzinho de Sin City nos anos 2000, né? Isso. Tem a ver, né, com aquela arte, né, pesada e tal, muito Sim, bacana. só que aqui a arte é... Bom, eu amo o Risso, mas a arte do Frank Miller aqui absurdo. é absurdo. um nível acima e inclusive não é colorido, sabe? O colorido acho que perde um pouco do tom do noir que tem no Sin City. Então assim, ó, Sin City tem os dois assim que são os melhores pra mim, que é o Sin City mesmo, que não tem a Cidade do Pecado, e o Bastardo Amarelo, que daí vai encontrar com 500 nomes aí, mas é That Yellow Bastard, né? Que eu não sei se é assim que se fala, porque o meu inglês é maravilhoso. Enfim, Sin City do Frank Miller, um dos grandes quadrinhos dos anos 90. Christian Farias vai falar agora de um dos quadrinhos que, na minha humilde opinião, pra mim é o melhor quadrinho do Batman. Eu não considero o melhor, mas eu considero para pessoas que forem começar a ler Batman uma das melhores iniciações, assim, porque é gostoso de ler, é bacana, ele tem um ritmo legal, apresenta vários personagens importantes, que é o Longo Dia das Bruxas. E tem uma história, Jeff Loeb e Tim Sale fazendo uma história que bom, tá o Carmine Falcone lá, né, com a sua gangue, né, com a máfia, começa a rolar um monte de assassinatos de mafiosos. O Carmine Falcone também fica meio assim. E é aquele momento de transição, ainda não há aqueles supervilões cabulosos. Exatamente. E tem que entender que aquilo ali é uma fase, né, muito atrás assim, do Batman, bem no início ali da carreira dele, como o Harvey Dent está lá ajudando eles a investigar aqueles assassinatos, e eles todos acontecem em feriados. E aí o nome do assassino, feriado. Né? E começa a história no Halloween. Isso, exatamente. Por isso que é o Longo Dia das Bruxas. Exatamente, olha só, a genialidade do Isso aí. Cara, e o que é? A gente não vai falar o final pra não dar spoiler e tal, tem toda uma... Depois até outras histórias foram na mesma direção. Até porque o Batman morre, né? Não. Outras histórias aí mais recentes, tem gente que gostou pra caramba aí de coisas que o Snyder fez, mas foi totalmente da mesma, assim, pra mesma vertente do final do Longo Dia das Bruxas, mas é cheio de reviravoltas, tem o surgimento do Duas Caras ali, né, de uma forma até agressiva, assim. Muito bom, cara. Muito bom, né? Por quê? Porque tu vê, quem gostou, por exemplo, dos filmes do Nolan, do Harvey Dent lá, de como ele, né? O 2 tem um cheirinho disso aí. Tem, de leve tem, mas tem, né? Tem. E aquela parada ambígua do cara que defende, né, a lei, mas ao mesmo tempo ele também, né, daqui a pouco ele se perde na jogada, do lance do certo e errado, de ter duas coisas só, né? E cara, é incrível, né? Eu acho que não tem mais o que falar, tudo o resto é spoiler. Tem muita coisa que a gente pode falar mal do Jeff Loeb, mas esse não, né? Assim, ó, o Jeff Loeb, quando que ele trabalha com o Tim Sale, tudo é bom. O Homem-Aranha. Tudo bom. Ele fez o Homem-Aranha, ele fez o Demolidor, ele fez o Hulk, ele fez mais coisas do Batman. E aí fica a pergunta, quem é que salva quem ali? Tim Sale ou o Jeff Loeb? Eu acho que é o Tim Sale. O Jeff Loeb sozinho, ele só faz nada. E inclusive ele é executivo da Marvel. Pra televisão. Olha, isso explica muita coisa. Pra finalizar o nosso top 10, né, topzera, é a morte do Superman, que é outro quadrinho de mortes e ressurreições e etc. Assim. Você não perde por esperar. O que vai acontecer? Várias vezes, assim, a capa era escrito: o Superman morre nessa edição, e daí tu pensava, meu Deus, o que vai ter aí dentro? Não, nem havia isso, eu vou te dizer mais, porque na gringa, a revista em si, Superman 75, acho, ela era vendida com um pacote preto, lacrada. Tu sabia que estava dentro, mas tu ia atrás desse bagulho. Então assim, enquanto o Pikachu vai procurando, eu vou falando.
Mesmo antes disso, há um bom tempo, já havia uma preparação para esse evento. O Dan Jurgens é um cara que ele ia preparando assim, uma novela com várias subtramas, e durante vários meses tu tinha lá na série mensal um cara lá que chegava, uma explosão no meio do mato, lá alguma coisa explodia, depois tu via... antes disso tu via uma mão batendo numa parede, e o apocalipse tá chegando, uma hora ele se liberta, e ele vai varrendo os Estados Unidos em direção ao Superman. Sabe-se lá por quê, né? Ele derruba toda a Liga da Justiça, encontra o Superman, ele bate todo mundo no caminho, né, mas... ele, na primeira, acho que é a primeira edição... Não, isso é outra coisa. Não, mas o genial é como eles escondiam o que vai acontecer na edição. Aí já é o problema do problema. Isso aqui que é o negócio. Isso é demais. Tu bota uma galera no hospital, até, o papel era diferente, né? Era um evento nos quadrinhos. Isso aqui deu uma alavancada legal no quadrinho, no mercado norte-americano de quadrinhos. Você soltou uma página aqui. Ai. É só a morte do Superman. Tá, tudo bem. Então, Superman ao final luta com o Apocalipse. No final os dois tombam, morrem, né? E a partir daqui também tu começa a desdobrar isso aqui numa série de outras pequenas... o retorno, né? Não, primeiro tem o funeral para um amigo, onde os heróis não celebram, né? Eles fazem suas homenagens e tal. E o pior... Tem um churrasco ali. Não, quem celebrou foi a DC, né? Pelas vendas e tal. As meninas levavam o salgadinho e os meninos levavam um refrigerante. Sim. E eles fizeram ali um... Se eu puder pedir pro pessoal fazer um card com um link pra... Tem um vídeo do Max Landis, onde ele explica como é que é feita a morte do Superman. Estruturalmente, ele pensa e pensa, então eu vou fazer um Hulk pra matar o Superman. Que é basicamente o Apocalipse, né? Exatamente. Tem toda uma estrutura aqui e como isso mobiliza. Assim, a galera já deve ter visto Apocalipse outras vezes e tal. Em Smallville. E você viu também no incrível Batman vs Superman. E aí, cara, isso é bacana porque eu sei que é bacana porque é a única vez que funcionou o Apocalipse. Foi a única vez que... E ainda há dúvidas que tenha funcionado. Pra mim Não, tipo, tem isso, tem o funeral, depois tem o retorno, onde vão aparecer quatro super-homens diferentes, um deles talvez não seja mais legal. E ainda tem uma outra coisa, depois que é tudo meio já restabelecido, tem uma aventura onde ele confronta o Apocalipse, descobre a origem dele, isso envolve o pessoal da ponte de fuga, que é os homens lineares, que viajam no tempo e tudo mais. Mas ele descobre que o próprio Apocalipse tem uma origem kryptoniana. Exatamente. Que ele era uma coisa que era clonada, testada, ele é sempre refeito e ele vai evoluindo conforme que ele enfrenta e tal. Mas na época isso aqui então mobilizou muito, agitou o mercado de comic shops americanas e no Brasil. Nossa! Isso saiu no telejornal, saiu... Sim, saiu no Jornal Nacional, o William Bonner. Não, quando eu tinha uma enciclopédia em casa, tava na enciclopédia a morte do Superman lá como um evento, uma coisa a ser marcada. Louco, né? Hoje em dia os personagens morrem toda semana. Não, hoje em dia ninguém sabe da enciclopédia. Mas tudo bem. Hoje em dia quem morreu foi a enciclopédia e não voltou. Tipo, Chuck Norris daria ok pra isso aqui. Isso. É uma saga assim, talvez não seja um grande quadrinho. Hoje tu vai. Eu li, vou ser sincero, eu li recentemente e cara. É o Hulk brigando com o Superman, sabe? E tem aquela esquematização de página que é o seguinte, conforme vai chegando mais perto da morte, vira o número de quadros, né? E aí vai diminuindo, assim, né? Aí na última, que é a morte mesmo, é um quadro por página. Um negócio absurdo, assim, né? Tipo, o cara lê assim, ó. Mas é legal, funciona muito bem. Funciona muito bem isso aí funciona muito bem. E, cara, nós estamos falando de quadrinhos que mudaram o patamar. E outra, anos 90 era pancadaria, cara. Tu queria ver os caras quebrando e tal. Isso aqui é basicamente o Superman sendo morto pelos anos 90, pela Image. Exatamente, que era a porrada, o que a Image surgiu disso, assim, né? E ele volta de porrada. E o Superman volta de mullets. Verdade. Aí, voltou melhor. Verdade. Algo que talvez vejamos agora no próximo filme, não. Depois tem o Superman Cyborg. Vai voltar careca, porque ele tá cada vez mais calvo, Henry Calvo. Já o nome dele já tá... mas o uniforme preto vem aí. E depois tem o Superman Cyborg. O Superboy, o Aço e o Erradicador. Mas o Aço é mais legal, porque ele consegue falar e mexer a face com uma máscara de ferro, né? A máscara fala junto com ele, isso é ótimo. Isso aí, isso é pra quem reclamava do Homem de Ferro que tinha nariz, né? Numa época. Isso.
Certo, pessoal? Isso aqui foram os nossos... O que a gente achou mais icônico dentro daquilo ali. Que a gente se propôs a falar, que é o que mudou mesmo o status. Teve um quadrinho que a gente deveria ter falado e que me dói por não ter falado, só que ele não é um quadrinho bom, que é o Spawn. Mudou o patamar, só que ele é ruim. Tá? Então, cara, assim, vale pelo desenho? Talvez. Né? Porque tem uma cena assim que o olho é maior que a cara da pessoa e não é mangá, então não vale, sabe? Enfim, Spawn é um quadrinho que vale a pena, desses anos 90. Tem toda a linha da Marvel, que foi o Marvel Knights, que também são quadrinhos legais. A gente não trouxe nenhum aqui porque a gente não achou nenhum no nível desses outros que a gente trouxe, tá? Até tem o Inumanos, acredito que seja o melhor, que era uma linha do Joey Quesada, que daí depois virou dono da Marvel. Aquilo que a gente falou também do Jeff Loeb, nunca se sabe como se fala, e o Tim Sale, tudo que eles fizeram juntos, grande maioria é nos anos 90, então tudo é coisa boa. E a galera reclama muito dos anos 90, né? Mas se for ver, tem o Crepúsculo Esmeralda. Também é um caso de morte, assim, né? Do Parallax lá, que ele surta e ficou e tem dois quadrinhos também que a gente não trouxe aqui, porque eles são como se fosse um remake dos anos 80, que é a Era de Ouro. Ah, sim, né? James Robinson. Que é bem legal, mas primeiro tu tem que ler o Watchmen, depois ler isso aí. Isso, e é bem legal. Com certeza. E o Diabo da Guarda, que também é um remake da Queda de Murta, que daí tu lê a Queda de Murta, depois lê o Diabo da Guarda. Isso. Que também são quadrinhos bem legais. O primo do Jeff Smith, né? Exatamente. Isso aí. Muito bem, pessoal. É isso. Tem algum quadrinho que faltou? Vocês têm algumas outras dicas? É só colocar ali embaixo e... Já vem com indicações pros anos 80. Anos 80. Tá vindo os anos 80 aí, hein? Isso aí. A gente tá cada vez A gente vai voltando, isso aí. Daqui a pouco a gente já tá na Santa Ceia já. Isso. Quadrinhos pra entender Judas e os cariotas. É isso aí. Isso aí. É nós e o Michael Jackson fazendo um óculos. Falou, valeu, até a próxima.